Olá, seja muito bem-vindo ao Aprenda Licenciamento Ambiental. Eu sou Adriana Guimarães, a consultora aqui do canal. E no canal Aprenda Licenciamento, você fica botando em prática toda aquela teoria que você aprendeu nos cursos que você fez até hoje. Mas, por falar nisso, a live de hoje é justamente sobre isso, tá? Vamos dar logo os recadinhos iniciais, um spoilerzinho. O Aprenda Licenciamento, ele está em todas as plataformas. A gente está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube e no canal do Telegram. Então, não é por falta de local que você vai se distanciar do Aprenda e vai entrar logo no mercado ambiental. Então, não inventa desculpa, para de inventar desculpa, que essa live de hoje vai fazer muito sentido para você que tá precisando daquele empurrão, daquela virada de chave, daquele start para começar a sua carreira maravilhosa, gloriosa e com muito trabalho na área ambiental. Então fica comigo que essa live é para você. Deixa eu fazer os últimos ajustes aqui, colocando a água pro lado de cá, enquanto o pessoal tá chegando. Pontualidade, como eu sempre falo em todas as lives, pontualidade é uma característica importantíssima de um bom profissional, tá? Então, não interessa os outros que não cheguem, você tem que chegar na hora e fazer o seu trabalho. Bom, então vamos começar. A live de hoje vai dar muito pano para manga, né? Como todas dão. Bom, quando a gente tem aquela, olá Gustavo, seja muito bem-vindo. Quando a gente está naquela insegurança, né? Eu tenho todo estudo, eu tenho faculdade, eu tenho pós, mas eu não sei como é que eu vou começar. Aí de repente, pam, aparece o cliente. Caramba, o que eu faço? Sim, a live de hoje vai ser para desmistificar esse ponto crucial na vida do consultor ambiental. A gente vai falar justamente sobre isso. Caraca, agora tô com o meu primeiro cliente. O que eu faço? Se prepara que hoje tem umas dicas bem bacanas para você. Gustavo, me diz aí, o som tá legal? Dá aí um joinha, por favor. Não esqueça da contribuição, tá, Gustavo? Pode fazer perguntas. Sem problema nenhum. É muito bom quando vocês participam, quando vocês... Só esperando aqui o Gustavo dar o ok para a gente partir para o tema de hoje. Lembrando que uma coisa que eu não posso deixar de falar, hoje eu não estou muito bem, né? Aconteceram umas coisas, sempre na hora que a gente vai começar um trabalho, na hora que a gente vai se preparar para estar aqui, aconteceram umas coisas meio desagradáveis. Mas, independente do que acontece daqui desse escritório, da porta desse escritório para lá, não vai atrapalhar o meu trabalho com você. A questão do licenciamento, ela é tão forte e tão profunda na minha vida, que por mais que eu não esteja legal, não esteja numa vibe muito bacana, que acontece com todo mundo, o trabalho tem que ser feito. The show must go on. Então, o show tem que continuar. Então, a gente tem que separar muito nitidamente o que é trabalho da nossa vida pessoal. Muitas e muitas e muitas coisas acontecem para tirar a gente do prumo, para tirar a gente do foco, mas não se deixe sair do foco. Foca e vai. Nesse mês agora de... Olá, Nádia, seja bem-vinda. Nesse mês agora de agosto, eu saí um pouco do esquema, né, de falar só de licenciamento, porque a gente tem a parte psicológica. A gente tem as coisas que acontecem todos os dias na nossa vida e muitas vezes, como eu acabei de falar, nos tiram do trilho, nos tiram do foco, mexem com a gente, dão aquela sacudida. Então, nesse mês agora, eu falei,
na live passada, de quem pode trabalhar com licenciamento ambiental. Por que eu peguei esse tema? Porque existe sim aquela mistificação de que só engenheiro ambiental pode fazer o licenciamento ambiental. E não é isso. Muitas profissões que têm a sua formação, né? A sua formação apta a realizar o licenciamento ambiental, você pode sim fazer uma linda e maravilhosa jornada no licenciamento ambiental trabalhando como consultor. Eu, por exemplo, sou arquiteta, então nada me impede de trabalhar na consultoria ambiental. Na semana anterior, eu falei, errei tudo, falei também sobre expectativa e realidade. O que é a expectativa de ser um consultor ambiental e a realidade que existe lá no campo de batalha quando a gente entra para trabalhar como consultor ambiental, né? Especificamente no licenciamento ambiental, que é a gente fala assim, eu trabalho no subnicho de licenciamento ambiental. Quem não imagina o que é, né? Nossa, você trabalha só com licenciamento ambiental? É porque não entende do riscado. Porque licenciamento a gente tem tanta coisa para atuar que quando você consegue escolher o seu cliente ideal, o seu nicho de atuação, você já fica muito mais tranquilo. Mas até você descobrir qual é o cliente que você quer atuar, que você quer ter como chamar de seu, né, o nicho específico, até lá você tem que ter uma estradinha de trabalhos por aí. E a primeira live do mês eu falei sobre felicidade, que é um assunto importantíssimo. Aí você tem que parar e se questionar. Você é feliz com o que você faz? Você é feliz trabalhando como consultor ambiental? Porque dinheiro, muito trabalho dá, né? Muitas profissões dão. Mas você é realizado trabalhando com isso? Então, esses foram os temas que a gente abordou. Hoje a gente vai falar justamente dessa questão do primeiro cliente, né? The first one. E para tudo isso a gente tem que... Não é porque eu vou falar só de licenciamento. Ok, mas tem esses lados, né? Da parte psicológica, do seu querer, que muitas vezes não ajudam e às vezes sim ajudam e muito, porque eles nos posicionam. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Bom, o time do Aprenda, a gente resolveu fazer esse material agora em agosto, justamente pela insegurança que a gente carrega diariamente, pelas dificuldades que a gente carrega diariamente, pelas desilusões, muitas, que a gente carrega diariamente. Então, muitas vezes a gente liga o piloto automático e vai. E não se percebe, não se conhece, não faz o que gosta. Então, esse mês agora, a gente tirou esse tempinho para dar uma respirada, né? Para prestar um pouco atenção no nosso redor, para prestar um pouco atenção na gente, se a gente está feliz com o que está fazendo, que eu acho que foi a live mais bacana que eu fiz tão feliz, num momento tão bacana que eu preciso compartilhar com vocês que estão aqui. Estão agora, 18 horas, parados aqui me ouvindo falar, que eu estou invadindo a vida de vocês e vocês estão aqui me retribuindo com esse carinho que vocês têm sempre. Então, a gente parou, né? A gente sempre tem uma reunião final de mês, a gente falou, não, vamos dar uma parada, vamos respirar e vamos tomar a decisão certinha na nossa vida para continuar o Aprenda da Melhor, entregando sempre um material melhor para esses queridos que nos acompanham. Bom, vamos entrar no foco agora. Quando a gente tem esse tipo de pergunta, caraca, fechei um orçamento, e agora? Fechei o primeiro orçamento, e agora? O que eu faço? Cara, se você... Olá, Priscila, vamos mudar um pouquinho aqui. Se você é o tipo de pessoa que fica nessa insegurança, que dá essa desculpa, que não tá na hora ainda, porque eu não estou preparada para assumir esse cliente, eu acho que eu não tenho material para atender essa demanda, caraca, eu não sei, eu acho que ainda não tá legal, eu não sei se eu dou conta. Vou te dar uma dica.
o momento ideal nunca vai existir. Eu vou dar um exemplo meu. Se o momento ideal existisse, eu não teria começado o Aprenda, eu não estaria aqui agora, chegando a quase 100 lives, e eu não teria ajudado 21 alunos. Então, assim, o momento ideal, o cliente ideal, tudo ideal não existe. Isso são dificuldades, são obstáculos que a gente cria na nossa vida para não dar o passo à frente, quando a gente está inseguro. E aí, quando aparece a oportunidade do primeiro cliente, você tem que colocar a mão na massa. Adriana, você sabe fazer licenciamento ambiental de lava-jato? Sei. De lavador? Sei. Sabe? Fecha a proposta e vai estudar. No primeiro cliente você vai fazer isso, no segundo cliente você vai fazer isso, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º cliente. Todos os seus clientes vão dar frio na barriga. Ponto. Falei. Se você acha que um vai ser diferente do outro, não vai ser. Vai dar friozinho na barriga na hora que ele assina a proposta do aceite e vai com medo mesmo. Então, assim, a diferença primordial, básica, a teoria é completamente diferente da prática. Então, se você está super tarimbado na matéria, no todo o procedimento, você sabe como que você vai fazer, você sabe como é que vai chegar no cliente, você sabe tudo. Na hora que você entra no campo, que você vai mostrar o seu valor, que você vai mostrar, você vai bambear. E tá tudo bem. É assim mesmo, mas você vai. Então, a gente não tem só que saber a questão da teoria, beleza? A gente tem que saber a teoria e tem que saber como entrar na prática. Para isso que existe o Aprenda Licenciamento Ambiental, para te ajudar. E aí, quando você tem a teoria e você não sabe como é que você vai fazer isso, você tem que lembrar do CTA, que é o famoso Call to Action. O que é o Call to Action? É você ir para ação, é você ir fazer o trabalho e fazer sempre da melhor maneira possível que você tiver para entregar esse trabalho, do seu jeito, beleza? Não tem receita. Você vai fazer, entregar o melhor que você puder, no tempo que você puder. E aí, a gente tem a questão da intenção de fazer o trabalho. Sem ação, se você não for para a luta, se você não entrar no campo de batalha, é uma ilusão completamente furada. Intenção sem ação não rola, é ilusão. Então você tem que se programar, tem que aceitar, tem que mostrar para o mundo inteiro que você é um consultor ambiental, uma consultora ambiental, que você sabe o que você está fazendo. Logicamente, a autoridade você vai pegar com o tempo, de acordo com a sua jornada, você vai saber cada vez mais falar, se expressar, apresentar o seu trabalho, certo? Isso é com o tempo. Ninguém, gente, ninguém em trabalho nenhum, em atividade nenhuma, começa sabendo. E aí, você vai fazer como? Poxa, Adriana, olá, Júnior. Perguntas, vamos lá. Enquanto eu bebo uma aguinha, perguntas. Vamos ver se vocês estão ligadíssimos aqui. Perguntas. Uma coisa que eu vejo sempre, né, nos meus trabalhos, que é uma questão de cobrança, né, que cada um se cobra, é a questão do, eu fiz esse trabalho, mas ele não tá bom. Poxa, eu entreguei, mas podia melhorar. Eu entreguei o segundo trabalho, mas podia melhorar um pouquinho. Essa constante mudança, essa constante melhora faz parte. O que acontece é que você não pode deixar de escapar. Claro que nem todas as propostas, os orçamentos, você vai fechar. A gente recebe muito mais não como consultor, como empreendedor, como autônomo, do que sim. Mas isso não pode ser um motivo para você desistir. Nunca, jamais, tá? Isso não pode acontecer. E aí, você tem
o seu grau de exigência e por que ele tem que melhorar sempre? Porque você não pode estagnar, você tem que estudar. A parte ambiental, ela é muito dinâmica. Esses dias, um aluno meu perguntou o que era licenciamento extraordinário. E aí, eu já fui procurar e já respondi para ele. O licenciamento, por ter autonomia, cada estado ter a sua autonomia de resultados e de como vai apresentar e de nomenclaturas, porque o que acontece aqui no Espírito Santo não acontece em Goiás, não acontece no Nordeste e Fortaleza, é diferente do Rio de Janeiro, e muitas vezes sim temos as mesmas nomenclaturas. Então, a gente tem que ficar ligado e prestar muita atenção na legislação que a gente tem nacional, aonde que a gente tem as legislações para procurar, a CONAMA 1, a CONAMA 01, a gente tem o Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido, a gente tem a Política Nacional de Resíduo Sólido, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem a Constituição, que fala, né, no artigo 225, então, quais são as leis nacionais e quais são as instruções normativas e as legislações municipais e estaduais de cada localidade. Tudo isso tem que ficar a gente tem que ficar muito antenada. O que aconteceu aqui no Espírito Santo agora, em julho? Por que eu estou falando isso? Porque agora, em julho, a Secretaria Estadual deliberou para todos os municípios o licenciamento. Então, se você é do Espírito Santo, fica ligado porque o seu município está fazendo licenciamento ambiental. Então, assim, eu não vou mais me dirigir ao órgão estadual, eu vou me dirigir ao órgão municipal. E você tem que estudar. Como é que você vai saber dessa informação? Se você está no mundo da lua. Não, cara, presta atenção, foca, estuda. Fica sempre seguindo grupos técnicos, é muito interessante a gente seguir. Os próprios órgãos ambientais, quando tem página todos eles agora, todas as secretarias têm no Instagram, tem canal no YouTube. Então a gente tem que estar sempre antenado para não perder o fio da meada. Porque esse é um diferencial. Quando você vai ofertar um serviço e você está aperfeiçoado, né, você está se aperfeiçoando, a gente não pode acomodar nunca. Esse é um diferencial de um bom profissional. Você vai gerar valor à reunião que você tiver com o seu cliente. Quando você está antenado, você sabe o que está acontecendo. Você sabe, dentro daquela atividade, o que é requisito, o que é condicionante, quais são os prazos, quais as instruções normativas de parâmetro, entendeu? Então, assim, quando você vai visitar um cliente, você tem que gerar valor. E aí, como é que você gera valor para o seu cliente? Isso tudo você aprende com o tempo. Claro que você aprende com o tempo. Essa é a diferença básica de preço para valor. O profissional que tem um preço, que ele vai simplesmente entregar o licenciamento, que vai fazer o licenciamento, e o profissional que gera valor, que tira dúvidas do cliente. Ele se demonstra, a gente demonstra que tem interesse pelas dificuldades do cliente, pelas dores, pelo processo dele, como ele está passando, o que está acontecendo, se teve baixa no quadro de funcionários e aí essa questão ambiental ficou sempre largada de lado por muito tempo e agora alguém retomou. Isso não tem nada a ver com licenciamento ambiental, mas quando você se interessa pela questão do cliente, você vende sem vender. Entendeu? O vender o seu serviço sem vender é justamente isso. É você se interessar pelo processo dele. É você explicar o que acontece. É você ter conhecimento. Entendeu? E isso a gente aprende com o tempo. Mas se você não estiver dentro do jogo, se você não estiver fazendo consultoria, isso nunca vai acontecer para você. Então, sempre que você tiver oportunidade, faça licenciamento. Procure fontes fidedignas. Entendeu? Procure fontes fidedignas, onde você saiba que aquele material que você está usando é um material bacana, é um material de consulta. E para isso, para você ter esse gap, para você ter esse insight de como é que eu vou fazer tudo isso, você tem que se conhecer e você tem que saber uma coisa muito simples.
né? Você já definiu que você vai ser um consultor ambiental, você já definiu que você vai trabalhar com licenciamento, que você vai atrás, vai ver quais são os seus potenciais clientes, vai fazer um mapa geográfico. E aí, qual é o tamanho do seu sonho? É pequeno? É médio? É grande? O trabalho é o mesmo, de sonhar, aonde você vai querer chegar. Só que qual é o tamanho? E todos os grandes empresários iniciaram da mesma maneira que você, que vai começar a consultoria. Todos eles tinham um sonho. E a gente tem o exemplo, isso eu falei na última live, a gente tem o exemplo da Coca-Cola, que antes de ser um produto consumido no planeta, errou muitas vezes. A gente tem o exemplo do Walt Disney, que tem a Disney, sensacional, que é um sonho de consumo de todo mundo viajar para lá, pelo menos não todo mundo, mas muita gente tem vontade de ir na Disney. Polishop, que é o exemplo nacional, todos eles começaram com um sonho. E o seu? Qual é o seu sonho? Bora? Vamos embora trabalhar. A dificuldade tem para todo mundo. Persista, insista, nunca desista. Simples assim. E aí você cria sua meta, seja ela curta ou média ou longa, né? A meta é sua, não tem que dar satisfação para ninguém, porque é o seu trabalho, é o que você quer, é o seu sonho que você vai executar. E simplesmente, tá com medo? Eu falo isso para meus amigos, meus alunos. Tá com medo? Só vai. Vai com medo mesmo. Nunca desista. Perguntas. Perguntas, queridos. Espero que eu não tenha feito ninguém chorar, né? Isso acontece. Perguntas. Lembrando que a gente está na 6ª turma e a próxima turma começa dia 4 de outubro, ok? É uma terça-feira. Assim que terminar essa turma, na outra semana começa a última turma de 2021, porque depois a gente já está chegando no final do ano e não rola estudar em dezembro. Muita gente não se inscreve porque tem Natal, Ano Novo, etc. Então já é um diferencial de quem quer estudar, né? Que toda hora, quem não quer sair da inércia, tudo é motivo para não dar um passo à frente. Então a gente vai começar a última turma de 2021 no dia 4 de outubro. Vamos então finalizar a live de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Para mim fez muito. Não deixe de lado o seu sonho. Comece. Não, o frio na barriga não é exclusivo seu. Todo cliente vai dar friozinho na barriga. Não desista, persista. Certo? Essa é a dica que eu deixo hoje para você que está aqui. Muito obrigado para quem está acompanhando até agora. Obrigado para quem vai assistir depois. Hoje vai ser mais curtinha mesmo. E se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma curiosidade, algum questionamento, é só entrar em contato aqui com a gente, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Não se aveste. Manda mensagem que a gente sempre responde, ok? Então, não desista, continue lutando pelo seu sonho para você sim ser um consultor ambiental. Não ligue para a opinião alheia, sempre vai ter alguém querendo te boicotar. Não cai nesse papo e faça o seu caminho lindo e maravilhoso. Uma excelente semana para você. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.